Oi pessoal, tudo bem? Bora continuar viajando por Barcelona? A gente já tem o primeiro vídeo que eu explico como é que eu fui parar em Barcelona, o que a gente conheceu, quais são as diferenças lá do centro, da parte nova, enfim. Mas eu quero contar um pouquinho para vocês da minha paixão por Gaudí. Sim, Barcelona não seria o que é hoje sem Gaudí. E também como é que foi, né? Tá esses dias lá, o que a gente decidiu fazer, o que a gente aconselha. Então bora lá. Vou falar um pouquinho de Gaudí. A gente foi para a Sagrada Família. É importante você reservar tudo antes, de preferência pela internet. Faz uma diferença enorme isso, gente. As filas são quilométricas e muitas vezes você chega num lugar para visitar, como é uma cidade muito turística, e não dá para visitar no mesmo dia. A Sagrada Família foi exatamente isso. A gente se programou para ir num dia e não tinha. Imagina, você está lá com X dias para curtir em Barcelona e não consegue fazer tudo porque você não se programou antes. Então, já compra ali pela internet, que é bem mais fácil. Quem tem carteirinha estudante também fica mais barato, tá? Chegando lá, você pode baixar um aplicativo no seu próprio celular, então é sempre importante que você tenha internet hoje em dia, faz diferença também. Se a sua internet, o seu plano não tem lá, não tem problema, você pode comprar um chip, que também é bem tranquilo. E lá no QR Code, você vai baixar um áudio com imagens também, enfim, para você fazer esse passeio dentro da Sagrada Família. Do lado de fora você tem 3 entradas diferentes que representam a história de Jesus, a história de Cristo. A Sagrada Família é uma igreja que não foi finalizada ainda, começou a ser construída em 1882 por Gaudí, que é completamente diferente de tudo que você viu. E mais do que isso, ela parece que é uma montagem, porque uma coisa fica sobreposta à outra. Então tem a fase do nascimento de Jesus, da paixão, da morte dele. E aqui mais longe, na entrada da paixão, tá vendo que aqui, ó, lembra os músculos e aqui em cima os ossos, para retratar bem o sofrimento de Jesus Cristo nessa fase mesmo, quando ele é assassinado. E o lado de fora da igreja conta essa história com uma riqueza de detalhes que vocês não têm noção. Essa daqui é uma das fachadas, a fachada do Nascimento. Ela tem 3 pórticos. Aqui para São José, aqui para Jesus Cristo e aqui para Maria. E conta o processo do nascimento de Jesus. Tá vendo aqui, ó, os 3 magos? Lá em cima ela tem vou aproximar para vocês verem, uma árvore cheia de pombas, que significa a árvore da vida, com as pombas que são as almas que já se foram. E aqui tem os músicos a espalharem música por Barcelona. Essa parte, essa entrada, ela foi totalmente construída com Gaudí, que é o criador, né, o executor e também criador de toda essa obra, quando ele estava vivo. Ele morreu em 1928. E aí ele deixou também como uma ideia para que o restante fosse terminado também nesses parâmetros, mas são 3 entradas, do nascimento, da morte e da paixão. A gente vai mostrar as outras. E tudo tem um porquê. São as frutas que eram utilizadas na época, a estrela de Maria, a reprodução de cada imagem. Inclusive Gaudí, que era o arquiteto que criou tudo isso, ele utilizava os próprios funcionários, os colaboradores, as pessoas que trabalhavam com ele de modelo. Então, o rosto de Jesus era exatamente de alguém que trabalhou com ele naquela época. E tudo tem um porquê. Do lado de dentro da igreja, você não vai encontrar esses detalhes. Você vai encontrar coisas grandiosas e super modernas para a arquitetura de hoje em dia. Imagina lá para a época. Os vitrais, eles são incríveis e as cores elas mudam de acordo com o amanhecer e com o pôr do sol. E o que você tem de mais especial é que as estruturas lá dentro, elas remetem a uma árvore. E aí, lá no topo, é que, como se fossem os galhos, é que tem a sustentação. Já dentro da Sagrada Família, olha que perfeição. Esses murais aqui são do lado da entrada da Paixão, é o sol se pondo, o sol mais quente. O mural na entrada do Nascimento é azul, que representa o sol da manhã. Aqui no meio, esses alicerces, como tudo imita a natureza, representam árvores, imitam árvores. E aqui são os 4 evangelistas, então tem nas 4 pontas,
representando os 4 evangelistas. Aquela bolda lá em cima, ela faz com que a luz entre e se propague. E aqui é Jesus Cristo. Lindo, né? Aqui dentro, o mais importante é, na verdade, a construção em si. Não tem tantos ornamentos como tem lá fora, diferente das igrejas convencionais. Um dos lugares mais lindos do mundo. Então é completamente diferente e muito difícil de se exercer essa arquitetura nos dias de hoje. Imagina lá na época que Gaudí morreu. Gaudí, ele caiu nas graças dos mais ricos, ele construiu casas também para muitos ricos. Então, por exemplo, a Casa Batelot, ela foi construída para a família Batelot, a pedido dessa família, por Gaudí. E ele fez como se fosse um dragão, sabe? Tem umas características de dragão. Do lado de dentro, a maneira como a arquitetura foi feita, a maneira como foi pensada para o ar circular dentro da casa. E Gaudí, naquela época, já se preocupava com a questão da ventilação nos lugares. Então, além das janelas, tinha esse espaço aqui, ó. Isso aqui abre para ventilar sem que você precise abrir a janela inteira. Fica bem no Passeio de Graça, claro, é uma casa de uma família muito rica. O Passeio de Graça também é bastante famoso. Então tem umas espécies de escamas. E olha que genial esse espaço. Aqui ele está em trevas de um peixe para ventilar essa área que é aberta, tá vendo? No centro do edifício. Gaudí era mesmo um gênio. Bom, isso é indiscutível, né? A composição que ele tem com ladrilhos, como se fosse um mosaico, que é uma característica muito forte nele, e é tudo mais colorido, e ele brinca com a forma como a luz entra nos ambientes, e a parte central é como se fosse um mar, até mesmo o vidro, ele dá uma sensação quando você olha por ele que você está dentro do mar. Olha que demais, as janelas elas vão diminuindo de tamanho, que é para entrar a mesma quantidade de luz. E quando a gente vem aqui, ó, qual é a sensação que você tem? Olhando através desse vitrô. Isso mesmo, a sensação é que a gente está dentro do mar, olhando pela água. E por isso também que mudam as cores, os tons de azul. Dos azulejos lindos, né? É surreal, não tem nada igual no mundo. E também para visitar a Casa Batelot ou a Casa Milá ou qualquer outro ponto turístico, você tem que reservar antes, inclusive com horário. É assim, 5h15. E aí de você que não chega às 5h15, você perde a chance de visitar. Então tem que ser bem organizadinho também, vale muito a pena. E lá na Casa Batelot você recebe um comunicador, um aparelho com fone de ouvido, onde você vai acompanhando a história, também vai se sentindo um pouquinho lá dentro, entendendo qual foi a linha de raciocínio dele para criar tudo aquilo. O pessoal está com um negocinho no ouvido, aparece o telefone, que a gente consegue acompanhar a história toda. Espera aí que eu vou mostrar para vocês, assim. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na minha mão. Ó, por aqui você coloca o número do que você quer ouvir e dá enter e ele conta a história. Legal. E tem o Parque Güell, né, que a gente não pode esquecer, que é um lugar lindíssimo, tem muita vegetação, é enorme o parque, se você quiser passear, dá para passar o dia inteiro lá mesmo. Tem uma parte mais central, que é onde tem a edificação mais conhecida, e aí é onde o pessoal tira foto e tal, mas enfim, tudo é muito bonito. Tem uma parte que lembra como se fossem as costelas de um dinossauro, alguma coisa assim, porque ele remetia muito à natureza. Tem também essa lembrança das edificações, dos pilares, como se fossem árvores. Muito mosaico, então a própria natureza representada com mosaico é muito bonito. Agora, você sabia que aquilo já foi um grande fracasso? Um lugar que recebe milhares e milhares e milhares de pessoas já foi um fracasso, acredite. Ele foi contratado, Gaudí, para construir um condomínio de luxo. Então lá ainda tem algumas casas, inclusive uma que foi a oficina dele, que você pode visitar.
Tem uma outra que você visita que conhece a história dele, mas tem edificações, casas mesmo, com essa característica de Gaudí. Eis que esse condomínio inteiro, só 2 casas foram vendidas, uma para o próprio Gaudí. Resumindo, foi um fracasso. Muitos anos depois é que a prefeitura comprou o lugar e aí sim transformou o lugar num parque, que é um dos pontos mais visitados do mundo. E vale muito a pena, porque a natureza e a civilização e as edificações e a arquitetura ali, ó, numa união que não tem outro lugar no mundo. Vale muito a pena. Enfim, a gente passeou por Barcelona, claro, foi dar também uma olhadinha nas praias. Que linda produção. E que engraçado ter uma mesa gigante montada na praia, com várias cadeiras, família inteira jantando, lanchando, sei lá eu. A mais famosa é Barceloneta. Todo mundo fala de Barceloneta lá. Tem uma coisa bem curiosa que topless é super liberado. Inclusive, tem até umas praias de nudismo lá. Então é muito comum, já vá preparado, porque não é nada anormal. E as pessoas aproveitam mesmo, e é cultural, e curtem bastante. Na verdade, eu quase morri de calor, mas eu tive até um pequeno piti, eu diria, porque eu quase morri mesmo. O que a gente resolveu fazer? Andar de bicicleta pela orla da praia, num dia de um sol de 42 graus. A gente alugou uma bicicleta para passear pelos parques, porque Barcelona mudou muito na época das Olimpíadas, né? Então, parques foram criados, o Parque Citadela, que é lindo, e outros lugares. E a gente queria conhecer esses lugares, e realmente a pé ou de transporte daria muito trabalho, e de bicicleta seria super gostoso. A gente alugou uma bicicleta perto do centro, logo de manhã cedinho, foi 10 euros a bicicleta para passar o dia todo. E foi passeando de bicicleta. Então a ideia era conhecer todas as praias de Barcelona, que são 6 ou 7, não é muita coisa. Só que o piso, ele é feito de cimento claro. Imagina aquele sol, perto do meio-dia, 1, 2 da tarde. Gente, teve uma hora que eu comecei a passar tão mal, só que eu tava com vergonha de falar pro Fê, meu marido, que eu tava passando mal de calor. E quando eu falei, sabe quando você já fala bravo? Eu não aguento mais, eu preciso sentar. Enfim, aí a gente sentou um pouco, tomou um refresco ali, porque tem vários lugares que eles chamam de chiringuitos, que são restaurantes ou barzinhos que eles montam na praia, na época de temporada, e desmontam quando não é mais época de temporada, quando não é o verão, quando é inverno, enfim. E aí a gente sentou em um deles ali, tomou um refresco e aí passou. E eu não consegui ir para todas as praias porque realmente é muito quente, mas é muito quente mesmo. E a praia de Barceloneta, em especial, eles montaram toda uma estrutura para receber as pessoas. E é muito gozado, porque se você for um pouquinho mais olhando para o mar, para a sua esquerda, as praias são vazias, relativamente vazias. E a de Barceloneta, por ser a mais famosa, ela é muito lotada, mas assim, muito lotada. Então, se você não gosta de muito povão, às vezes vale a pena ir um pouquinho mais para a sua esquerda, assim, para curtir. Também é bem gostoso. E, acredite, antes das Olimpíadas não tinha praia em Barcelona. Pois é, muito da areia, inclusive, que foi levada para lá, veio do Egito. Eles queriam fazer uma praia para receber as pessoas, porque a cidade de Barcelona, como tinha muita invasão de piratas, ela foi construída de costas para o mar, para se defender. E aí, na época das Olimpíadas, é que se pensou nessa reestruturação. Perto da faixa de areia eram só indústrias antes. E elas foram retiradas de lá, recolocadas em outros lugares, e a praia foi construída com areia do Egito. Porque antes era muito lixo, pedra e pouca areia. E aí eles fizeram essas praias artificiais. Inclusive tem um passeio de catamarã, que vale muito a pena, que você vê Barcelona inteirinho do lado de fora, assim, pelo mar. E a gente fez, vale super a pena. Dá para comprar no Brasil e dá para comprar lá mesmo, no pier mesmo, é tranquilo, esse não é difícil. Bom, aí acabaram os dias que a gente ia ficar em Barcelona, nós ficamos lá ao todo 6 dias, visitando algumas cidades próximas, mas ao todo 6 dias, eu acho que é um tempo bacana. E a gente queria alugar um carro, inclusive a gente alugou já no Brasil, pela internet, um carro para pegar no aeroporto e fazer algumas outras cidades que eu já conto para vocês quais são. Mas, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Enfim, vou contar no próximo vídeo essa peripécia do aluguel de carro em Barcelona.
Muito legal saber que você está acompanhando a nossa viagem por aqui. Ao todo, a gente está falando só da Espanha por enquanto, mas foram 4 países nessa viagem de carro, com muita novidade, muitos lugares bacanas, muita curiosidade e também dividindo com vocês um pouquinho da minha experiência, o que é legal de fazer e o que eu não faria de novo. Então fica ligadinho que logo logo tem mais vídeo por aqui.